Mas o processo ainda se torna cada vez mais abstrato, agora com a ideia do capital, que é realmente a ideia muito mais abstrata de todos. O que é o capital? Ok, todo mundo parece entender, mas depois realmente é difícil, porque é uma, digamos, uma convenção, mas que funciona. Ora então, aqui uma citação é: a circulação de mercadorias é o ponto de arranque do capital. A produção de mercadorias e a sua circulação desenvolvida, ou seja, o comércio, forma a premissa histórica que surge o capital. A biografia moderna do capital começa no século XVI, com o comércio e o mercado mundiais. Se prescindirmos do conteúdo material da circulação de mercadorias, do intercâmbio de diversos valores de uso, e nos limitamos a analisar as suas formas económicas que este processo engendra, veremos que o seu resultado final é o dinheiro. Pois bem, este resultado final da circulação de mercadorias é a forma inicial em que se apresenta o capital. Ou seja, de alguma maneira o dinheiro é a primeira fase realmente de apresentar o capital. Para isto então aqui, este nosso amigo, o Carlos, tenta mostrar que há duas maneiras de circulação digamos, da mercadoria. Uma primeira forma que tem esta estrutura. Mercadoria, dinheiro, mercadoria. Este M é mercadoria, dinheiro, mercadoria. Quer dizer, uma mercadoria transforma-se em dinheiro, é preciso dinheiro para comprar outra mercadoria. Aqui o importante é sempre a mercadoria como tal, não é? O dinheiro é simplesmente esse meio de equivalente, não é? Para poder comprar outra mercadoria. Mas há uma segunda forma, que no fundo é só uma maneira de conceber, de alterar, mas que dá outro sentido à questão. É este esquema: dinheiro, mercadoria, dinheiro. E então, esta segunda forma está representada por este esquema: dinheiro, mercadoria, dinheiro, quer dizer, conversão do dinheiro em mercadoria e reconversão da mercadoria em dinheiro. Ou seja, o que interessa não é tanto obter a mercadoria, o que interessa é obter dinheiro. E o processo continua, porque pode haver um incremento, um pequeno incremento, bom, para comprar outra mercadoria, etc. Mas a ideia é realizar o dinheiro, não realizar a mercadoria. Ou seja, o que interessa é acumular dinheiro, e com tal aí está o processo realmente do capital. Então é esta segunda forma, que é a forma dinheiro, mercadoria, dinheiro, que vai chamar mesmo o Marx a religião do burguês. Não? A religião do burguês. É a acumulação de capital. Acumulação de capital. Ou seja, isto é que é o básico, ou seja, a finalidade, a acumulação de capital. E vai ter até uma fórmula muito curiosa. Vai chamar depois a isto, tem aí mais à frente, ok, mas o evangelho da abstenção. Qual é o evangelho do capitalista de alguma maneira? O evangelho da abstenção. Quer dizer, poupar muito, gastar o menos possível, avareza, etc., para acumular. Esta é a sua religião, de alguma maneira. O trabalhador rege pela primeira fórmula, que é a fórmula do trabalho. Quer dizer, o trabalhador possui uma mercadoria chamada força de trabalho, não é? Vende-a e com isso pode comprar outras mercadorias, assim, etc., não é? Vendendo, obtém quantidade de dinheiro para comprar comida, roupa, etc. Mas há outro processo, que é outro processo que realmente vai dar a acumulação, porque o primeiro não parece que dê muita acumulação. O que é interessante aqui também é ter em conta toda a teoria, aqui, porque está tudo entrelaçado, para compreender também isto, é um pouco a visão que tem Marx da produção da riqueza através da mais-valia, não é? Já sabemos, também não estou a dizer nada novo, da mais-valia. O que é mais-valia? Significa num processo de produção, sobretudo tomando assim mais industrial, significa que o trabalho vale mais do que é pago, por assim dizer, não é? O trabalho que produz o trabalhador produz mais do que é o realmente pago.
Se ele trabalhou, 8 horas agora, sei que são 8 horas, isso é trabalho. Naquela altura eram 14, 16 horas, etc. Tenham em conta que o 1º de maio famoso, que a gente celebrou aí, foi porque começaram a protestar e houve grandes confrontações e foram condenados 8 anarquistas porque pediam coisas como 8 horas de trabalho, não é? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de lazer, não é? Mas 8 horas. Então o que é que acontece? Bom, o capitalista vai enriquecendo com isso, é verdade que tem que pagar os impostos e tudo isso, mas vai ter sempre um lucro. Sem esse lucro não pode funcionar. De tal maneira que o trabalhador, o que lhe resta é vender a força de trabalho frente, digamos, ou quem vai acumular realmente essa riqueza. Uma estrutura trinitária, sim. Sim, podem ver, uma estrutura trinitária. Vamos lá ver. Trindade já mais ou menos já ouviram falar, não é? Fala-se do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pelo menos na tradição cristã. Podemos pôr isto também assim, de alguma maneira, assim um pouco mais trinitária. Se non è vero, è ben trovato. Qualquer coisa assim. Aqui podemos discutir um bocadinho disto. Ou seja, o capital é Deus Pai. Visível, ninguém o vê, mas é realmente a origem de tudo, não é? Realmente é o que move tudo. Move tudo. Move as pessoas. Capitalistas e não capitalistas. Move tudo. É o supremo fetiche. Qual é a encarnação realmente deste capital, por assim dizer, deste pai? A mercadoria. O filho. É isso. É a visibilidade do invisível, não é? Se na primeira epístola de Timóteo 6,16 dizia que Deus habita numa luz inacessível, já não é o capital, agora já passa a ser o filho. E qual é o espírito? O espírito é realizar dinheiro, mas podíamos pensar aqui, havia que trabalhar um bocadinho mais isto do lucro. A finalidade é o lucro. Bom, é uma trindade um pouco mais económica, no sentido da economia, mas que pode-nos fazer um bocadinho também pensar nisso. Então o que é que podia ser uma economia, que eu chamo aqui holística, um pouco pomposamente com este título? Ora bem, como princípio, eu diria que seria o seguinte, algumas características. A holística da palavra significa isso, com visão global, integral, não é? O que é holístico? Bom, isso aqui há alguns cursinhos aí que já fizemos também um bocadinho, tentando esclarecer isso, mas nesse sentido integral, não é? Não há dualismos. Neste caso não haveria um dualismo entre o que produz e o produzido, ou se existe, não é a finalidade. A finalidade é a integração. Ok, então seria uma economia que põe o acento sobre o ser com maiúscula. E curiosamente voltamos aí ao Schumacher. Foi engraçado encontrar isto. Sobre o ser. Não é? Ora, a nossa tradição ocidental, já com o Goethe, no princípio era ação. Um bocadinho mais a ação. Quer dizer, o que predomina é o fazer. Mas aqui estamos a pensar numa possibilidade em que seja mais importante o ser do que o fazer. Não negamos o fazer. O próprio Marx vai pensar que o fundamental é a prática. Não é? O ser humano constrói-se na prática. Segundo aspecto, relacionado com este, seria que a economia está ao serviço do ser humano. Não é o ser humano para a economia, mas a economia para o ser humano. Se isso não se cumpre, então, perdão da economia. E não da economia, do modelo económico que aplicamos, que isso há que dizer uma vez mais. Quer dizer, é que pretendem-nos vender que é a economia. A economia. Mas isso não é a economia, é um modelo de organização económica. E pode haver outros modelos. Não é? Portanto, oxalá saibamos criar outros modelos que sejam, neste sentido, ao serviço do ser humano e não seres humanos ao serviço da chamada a economia.
Isto também pode ser um grande fetiche, não é? A economia. Não há outra maneira, não há alternativas, é esta. Então, portanto, a economia é um auxiliar do ser humano e não o seu adversário. O objetivo é satisfazer as necessidades de todos e não só de alguns, não é? Não só de alguns. Terceiro aspecto. Portanto, a economia é ao serviço do ser humano integral. Do ser humano integral. Essa grande ficção do homo economicus pode ser muito perigosa. E estes autores também mostraram isto, estes e outros, não é? Numa visão holística havia que integrar todos os aspectos, pelo menos os 4 aspectos fundamentais. O Jung, o grande psicólogo, aí fala da quaternidade. Pelo menos estes 4 há que ter em conta. Então, o aspecto científico, o aspecto artístico, que é também uma maneira de aproximar o ser humano à realidade, não é? Não só como ciência, também como arte, do aspecto do ponto de vista social e do espiritual. E atenção, quando falo aqui de espiritual, não estou a dizer religioso. Estou a dizer no sentido, depois está a tempo para a gente poder expor um bocadinho mais isto, tentaria dizer, não é? Até acredito que um ateu pode ser espiritual. Quarto aspecto. Oxalá daqui deste quarto aspecto pudesse traduzir assim numa alguma coisa mais prática, mas eu diria o seguinte, que deveríamos começar a utilizar um esquema um tanto mais qualitativo, que é o IFH. Já que estamos nas épocas das siglas e que em todas as partes e todos os organismos puxam siglas para aí. Então, IFH, Índice de Felicidade Humana. Índice de Felicidade Humana. E talvez aí levaríamos surpresas. Faríamos grandes surpresas. Por sociedades que nós dizemos mais primitivas, etc., tem um sentido muito mais integrativo e muito mais de felicidade do que as nossas. Algumas, enfim. Quinto aspecto. Inspirei-me aqui numa tradição oriental que é o Karma Yoga. Este é o quinto ponto. Bom, aqui no Ocidente, quando se fala de karma, o pessoal pensa aí o teu karma, o meu karma e essas coisas, mas não necessariamente tem que ser assim. Karma é uma palavra na tradição sânscrita, significa ação. Yoga da ação. Yoga significa união. Neste caso mais profundo é a união divina, mas união também com o cosmos. Pronto, há muitos tipos de yoga, o Hatha Yoga, que é aqui o mais conhecido no Ocidente, que aliás faz-se de uma maneira assim muito materializada, não se percebe muito bem na tradição indiana. Há o Jnana Yoga, que é mais de tipo do conhecimento, conseguir o conhecimento com maiúscula para libertar-se do ser humano, mas há também o Karma Yoga, que é o da ação. Normalmente a economia nossa está fundada sobre o lucro. Ok, mas aqui pode-se propor o lucro para o serviço. O que é que isto quer dizer? Que o fundamental no aspecto económico seria o serviço, a ideia de serviço. Que isto no Karma Yoga está muito forte. É muito forte essa presença. Serviço significa entrega, devotar realmente ao serviço do bem comum. E até há uma figura mais na tradição budista, que é o Bodhisattva, mas é isso, alguém que se dedica só a promover o bem social de todos. Ok, mas a economia tem que ter lucro, não é? Se não também tem lucro, não funciona. Só que o que acontece na nossa economia é o contrário. O serviço feito é em função do lucro. O que interessa é o lucro. Mas aqui está-se a inverter isto. Está-se a inverter. O lucro seria simplesmente um meio de controle, mas para o serviço, não é? Quer dizer que a economia tem que gerar lucro, mas o fundamentalmente é fazer um serviço para a comunidade, um serviço para que funcione nesse aspecto, não é?